Ela acha que lançamento é uma jogada ensaiada. Ela acha que lançamento é uma música. Nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Pegou, né? A música pegou e agora todo mundo enjoou e não pega mais. Mas a fórmula de lançamento não é uma jogada ensaiada no futebol. E nem uma música. Ela tem músicas dentro. Mas é uma série de princípios que te ensina a compor. Opa, aqui é o Hugo Rocha, eu tô aqui com o Érico Rocha e no episódio de agora a gente vai falar sobre o tema e se algum dia a FL é a fórmula de lançamento, parar de funcionar e empacar a minha independência. Então, para começar, Érico, você acredita que um dia a fórmula de lançamento vai parar de funcionar, que ela vai ficar manjada? Então vamos lá. Se a fórmula de lançamento vai parar de funcionar. Vamos desconstruir essa frase. A fórmula de lançamento é o método que ensina a fazer lançamentos que geram 6 em 7. Então, para a fórmula de lançamento parar de funcionar, lançamentos têm que parar de funcionar. Sim. Né? Então, o que são lançamentos? Do princípio número 7 dessas lives, lançamentos, escreve aí, ó. A galera vai, na hora de revisar, né? Essa revisão é sempre boa. Lançamentos são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência. Então, lançamento, se casa é feita de tijolo, lançamento é feito de gatilho mental. Cuidadosamente orquestrados em sequência. A casa não é feita de tijolos aleatórios. Ela é feita de tijolos cuidadosamente posicionados em sequência. No lançamento a gente usa a palavra de orquestrar, porque é mais legal e tal, mas posicionados em sequência. De repente a gente podia usar a palavra posicionado no futuro. Posicionados em sequência para gerar com integridade, né? Não gerar a qualquer preço, gerar com integridade uma quantidade de comprometimento, uma grande quantidade, isso é, muita gente se comprometendo, em um curto espaço de tempo. Então a casa é uma vamos dizer assim, a gente vai simplificar o que não é simples. Casa não é só isso, mas a casa, pelo menos a dos 3 porquinhos, ela são tijolos cuidadosamente posicionados em sequência para gerar proteção, conforto e abrigo e proteção é a mesma coisa, né? Basicamente isso. Abrigo. Abrigo, proteção e conforto. Então tá bom, a casa. Quando é que casa vai parar de funcionar? Peraí. É difícil, né? As pessoas não perguntam, Érico, quando é que casa vai parar de funcionar? Eu vou te falar quando é que casa vai parar de funcionar, segundo essa definição. Quando o tijolo parar de funcionar. Quando o tijolo parar de funcionar. Se você posiciona o tijolo quebra. Você posiciona o tijolo sai correndo. Quando o tijolo parar de funcionar, naquela sequência de posicionamento, porque, sei lá, vai acontecer uma parada. A casa é uma parada que funciona há muito tempo, né? Quem construiu a primeira, não sei quando foi. E, ó, não nascemos construindo casa nessa definição, não. Os nossos ancestrais viviam nas cavernas, pelo menos é isso que contam pra gente. E aí, uma vez, alguém sacou em construir casa, de vários jeitos. Tem gente que construiu de palha, tem gente que construiu de pau a pique, tem gente... Uma hora, alguém sacou a parada do tijolo. Ele falou assim, vou pegar um monte de areia, lama, argila, vou cozinhar para ficar pequenas pedras, né, tijolos. E o tijolo ele demorou para ser inventado, né? No tempo das pirâmides não tinha tijolo, então eles usavam de pedra. A pedra funcionava também, mas muito pesado. E aí um cara teve uma sacada em algum lugar de cozinhar, de botar um monte de argila dentro de um forno para aquilo, sei lá, ficar com uma certa consistência. Não é uma consistência incrível, né? Mas tijolo quebra. Mas quando você coloca ele, empilha ele, colocando cimento no meio, você constrói uma parede, eventualmente essa parede vai se transformar numa casa. E quando é que casa vai parar de funcionar? As pessoas não perguntam isso. Então, e por que elas perguntam quando é que o lançamento vai parar de funcionar? Pela falta de entendimento do que é um lançamento. Tudo bem. Elas não entendem exatamente o que é lançamento. É muito novo para elas. Meu Deus, a gente não aprende isso na escola. Meu filho está aprendendo, cara, umas coisas muito loucas. O que
que ele está aprendendo? Agora eu vejo o que ele aprende, né? Aham. Ele está aprendendo aquela parada do Pedro Álvares Cabral, que chegou e tal, nas índios e tal. História ali, pouco né? disso, toca a história, é isso que ele está aprendendo. Não está aprendendo sobre lançamentos, nem não sei se devia ou não devia, só tô falando que não tá. Então, ó, inclusive é a mesma coisa que a gente fez, né? Mesma parada, gente. A educação não muda mesmo. Mesmo, né? Não sei. É um tema para uma outra conversa. Mas vamos lá. Lançamentos são gatilhos mentais. Então, se o lançamento fosse uma casa e o tijolo do lançamento seriam gatilhos mentais. Cuidadosamente posicionados para gerar, no caso da casa, é abrigo, proteção e conforto, talvez. No caso do lançamento, gerar com integridade uma grande quantidade de comprometimento, as pessoas comprometendo o seu tempo e dinheiro, no caso do lançamento, em um curto espaço de tempo, no caso entre 1 e 7 dias. Começou com 7 dias, hoje em dia é muito comum ser de 1, 2, 3, 5. Então vamos lá, para o lançamento parar de funcionar, gatilho mental tem que parar de funcionar. Vamos pensar nisso. Gatilho mental parado com a integridade. Então o que são os gatilhos mentais? São determinadas disparadores, determinadas situações que disparam uma ação no nosso cérebro. Exemplo, escassez. Escassez é um gatilho mental. Escassez diz a seguinte regra da escassez: quanto menos existe de algo, mais valor aquilo tem. É a lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando por uma coisa, claro, quanto menos existe, não é só existir menos, tem que ter alguém procurando. Pode ser, sei lá, pode ter um metal que seja muito, 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 muito raro, mas ninguém quer, então não é escasso. Nesse caso, né? Então você pode ter 20 casas, mas tem 1 milhão de pessoas querendo aquelas 20 casas, ela passa a ser escassa. Então, a escassez é determinada a lei da oferta e da procura. Quando é que isso vai parar de funcionar? Eu me pergunto, se já funcionava no tempo dos romanos, no tempo dos gregos, no tempo de Jesus Cristo, que intercede com os tempos dos romanos, no tempo de Aristóteles, já funcionava a escassez? Já. E a razão disso, por que a gente dá valor ao que tem de menos? Pelo jeito que o nosso cérebro humano está pré-programado. Essa pré-programação, como a gente fez num episódio de lançamentos, aconteceu isso muitos anos antes, que a gente aprendeu a dar valor nisso, no que é mais raro. A gente aprendeu. É incontrolável. Eu posso saber do conceito e vou dar valor do mesmo jeito. Eu que ensino gatilho mental, funciona comigo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos dar um exemplo de um outro gatilho mental que é forte, reciprocidade. Quando alguém faz uma coisa boa para você e essa pessoa faz com integridade, você sente na obrigação, sente, é interno, na veia, na obrigação de fazer isso bem para ela também. Está pré-programado na nossa mente. Nem quando a gente não tem noção de linguagem ainda, uma criança de 3 anos que não tem linguagem desenvolvida, ela sabe que ela é reciprocidade, ela tende a exercer reciprocidade. É muito louco isso. Está pré-programado. Vem do mesmo jeito que reproduzir está pré-programado. Né? A gente programa. É aquele sentimento louco de reprodução, de querer fazer reprodução, alguma coisa do tipo. E tem muita coisa pré-programada. Então a reciprocidade está pré-programada. Existia reciprocidade no tempo das cavernas? Sim. No tempo de Aristóteles e Platão, os grandes filósofos? Sim. De Alexandre o Grande? Também. Existia reciprocidade. Existia no tempo de Jesus Cristo? Opa! Dos romanos, antes e depois de Jesus Cristo? Também. Em todas as partes das histórias, sim, existia reciprocidade. Então, quando é que a reciprocidade vai parar de funcionar? Não vai. Desde que é aplicada com integridade. Ela para de funcionar pontualmente quando a pessoa acha que você está passando a perna nela. Está achando que você está fazendo aquilo por causa daquilo outro. E quando isso acontece, a pessoa desliga a reciprocidade. É tipo que a mulher que recebeu uma flor do marido e acha que ele está querendo manipular. Ela não funciona. Mas se ela acha que realmente é um gesto de amor, e ela gosta se ela valoriza a flor, ela vai tender a ficar feliz, vai tender naturalmente, eventualmente, a fazer a devolver o favor. Tanto é que quando a pessoa faz um favor, a gente fala obrigado, que vem da palavra obrigação. A gente se sente, é interno, obrigado.
Não importa se A você é obrigação de brasileiro, se retribuir. você é japonês, se você é índio que nunca falou com a civilização, se você é um esquimó lá, tá pré-programado. Então não vai parar de funcionar. A outra coisa que você pode falar assim, mas a sequência vai parar de funcionar. A sequência da fórmula de orçamento é muito básica. A gente não coloca escassez antes de colocar reciprocidade. Porque a reciprocidade gera mais conexão, gera mais desejo. A gente não coloca escassez antes de gerar autoridade, que é outro gatilho que eu podia entrar aqui. E as pessoas sempre vão tender a comprar mais de uma pessoa que tem autoridade. Mas se a pessoa tem autoridade e depois essa pessoa ainda é escasso, intensifica. O empilhamento de gatilhos mentais, quando cuidadosamente orquestrados de maneira íntegra, intensifica o desejo de compra. Quer dizer que funciona para 100% das pessoas. Mas a intenção do lançamento não é causar comprometimento em 100% das pessoas. Vamos à definição. A definição são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uma grande quantidade percentual, uma grande quantidade no banco mesmo, né, de comprometimento, uma grande quantidade de pessoas. Geralmente o 6 em 7 é essa grande quantidade. Quanto que é grande, Érico? Vamos relativizar aqui. A faixa marrom é 6 em 7. A faixa preta, primeiro grau, é 2 milhões ano. A faixa preta, quarto grau, é 100 milhões ano. Então, assim, eu entrevistei algumas faixas pretas, se não me engano, faixa preta quarto grau, que faz mais de 100 milhões de anos, eventualmente aplicando essas técnicas. Então, assim, não só com essas técnicas, eventualmente aplicando essas técnicas. Então, é isso. Então, essa é a minha resposta para as pessoas, porque vem do fundamental. Fundamental. Inclusive, o mais louco disso tudo é que quanto mais eu explico quando a fórmula funciona, mais a pessoa fica suscetível à fórmula. Porque senão não vendia, né? Não vendia. Isso é contra-intuitivo, porque às vezes a pessoa fala, cara, uma vez que eu entendi como é que ela funciona, isso não vai funcionar comigo. Não é. O fato é o seguinte, quando eu abro o capô do carro, a pessoa tende a pagar mais pelo carro, porque ela vê que o carro é bom. Então, o que eu estou fazendo agora, eventualmente? Eu estou abrindo o capô do meu carro. Dia 14 do 5 às 5 horas da manhã, eu vou ter a chance de algumas pessoas comprarem esse carro. Então eu quero que elas estejam armadas com a maior quantidade de informação possível, porque eu acredito nesse carro. Eu acho que esse carro é boladão. Quer dizer que eu estou certo, mas eu acho que é. De verdade. Eu entrevistei a Patrícia, o Felipe, o Roberto, a Adriana, a Ananda, a Ezequiel, o Robson, a Débora. Pessoas de... A Débora quando fez a fórmula tinha 25 anos. Fez 6 em 7 com 25 anos, perdão. Tinha 23 anos. Fez 6 em 7 com 25. A Ananda também fez com uns 20 e pouco. E tem gente que faz com mais, tem gente que faz com menos. Mas eu acredito, eu trago evidências. Cada vez que eu entrevisto, eu acredito mais. Eu postei hoje um testemunho, posto amanhã, eu vou postar depois de amanhã. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que fez isso. Amanhã eu vou entrevistar outra. Durante a semana do 6 em 7 eu vou entrevistar outra. Então eu acredito nesse carro. Então quando eu acredito nesse carro e eu acho que é bom, quanto mais informação eu abro o capô do carro, mais propenso eu falar, dá uma olhada. Você tem uma dúvida se o motor funciona? Dá uma olhada nisso aqui, Você tem uma dúvida se o freio funciona? Aqui o freio. Eu deixo até dar uma voltinha. Porque eu quero que as pessoas se comprometam e entrem nesse carro. É carro, né? O foguete. Mas foguete seria melhor, né? Foguete para o planeta Independência. Eu quero que mais pessoas entrem. Todo mundo vai entrar? Não, porque nem todo mundo nasceu para isso. Nada de errado, né? Nascer para isso. Nem todo mundo quer. Exato. Nem todo mundo aspira. Por quê? Porque dá trabalho. Mas quanto mais eu explico, e partindo de uma posição de verdade, integridade, uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa. Então, quanto mais eu explico, mais as pessoas veem que é íntegro. Porque quando eu não explico, elas têm um pé atrás. Né? Será que será que tem alguma coisinha aí? Às vezes eu explico, às vezes eu abro meu microfone para perguntas ao vivo, não é incomum. Então, quanto mais você abre o capô do carro, mais você dá a chance de uma pessoa... E você acredita no carro, é claro, né? Abrir o capô do foguete. O foguete não tem capô, né? Quando você não abre isso, ela tem que fazer uma decisão baseada no risco e ela não quer ter esse risco. Então fica mais difícil para ela.
E normalmente você falou assim, cara, geralmente a pessoa acha que não vai funcionar porque ela não conhece lançamento. Assim, você tem uma noção, cara, o que normalmente se passa na cabeça? O que ela acha que é Por que lançamento que e por que ela... ela acha que lançamento, eu acho que eu sei a sua pergunta, ela acha que lançamento é uma jogada ensaiada. O que é jogada ensaiada no futebol? Uma certa coreografia que os jogadores fazem para marcar o gol. E elas acham que aquela certa coreografia de pessoas vai parar de funcionar quando o time adversário entende. E sim, se o lançamento fosse só uma jogada ensaiada, pararia de funcionar. Ela acha, por exemplo, então o que não é isso? Eu vou falar em um outro exemplo. Ela acha que lançamento é uma música. Nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Pegou, né? A música pegou e agora todo mundo enjoou e não pega mais. Mas a fórmula de lançamento não é uma jogada ensaiada no futebol. E nem uma música. Ela tem músicas dentro. Mas é uma série de princípios que te ensina a compor. O cara, para compor aquela música, ele tem que saber várias coisas, internamente ou externamente, sobre como funciona a parada. Como funciona uma música que pega. Como funciona a música. Para começar, no mais básico, música é uma coleção de notas específicas em determinada sequência. Não são notas aleatórias. Se você toca uma nota fora da escala, você soa desafinado. Então não é aleatório. Quem estudou música sabe disso. Então, no Fórmula eu não ensino. Agora, quem ensina música, ensina algumas músicas específicas? Ensina. Mas é parte do processo, até a pessoa poder compor baseado nos princípios. Que princípios, Érico? Quais são os princípios da fórmula? Opa, vamos voltar à definição. Fórmulas são gatilhos mentais, cuidadosamente orquestrados. Quando você aprender os gatilhos mentais e aprender a cuidadosamente orquestrar eles, você vai conseguir construir outras músicas. Notas são notas musicais cuidadosamente posicionadas. É a mesma coisa da casa. Não, você não precisa construir a mesma casa. Você entende o princípio. Ó, a parede é assim, mais ou menos assado, desse mais ou menos o peso. Tem vários princípios ali. E a casa do Hugo é diferente da casa do Érico, que é diferente da casa de cada um de que pessoas que estão aqui. Não é uma casa. Não é execução de uma casa em si. Então a pessoa acha, quando ela olha eu executando, ela acha que é uma jogada ensaiada. Não. Se fosse no futebol, é um princípio de coisas. Surpresa. Não sei quais são os princípios de uma jogada ensaiada no futebol, porque eu não a conheço. Eu não sou muito bom de futebol. Mas deve ter velocidade, surpresa, entre outras coisas. Deve ter. No futebol tem muito de surpresa, não tem? A jogada ensaiada é uma coisa de surpresa. A gente não tem muito de surpresa no lançamento. Então, assim, ela pensa nisso por causa disso. É por isso que ela acha que é, mas não é, porque ela não entende ainda. E tá tudo bem. Quando ela entra lá, inclusive quando a pessoa chega à faixa preta, eu não falo para tocar minhas músicas. Ou as músicas clássicas. Ou as escalas clássicas. Eu falo assim, vai lá e quebra essa parada. Vai lá e faz de um jeito diferente. Porque é baseado no princípio. Qual é o princípio, Érico? Meu Deus, que princípio é esse? Opa, vou ler. Lançamentos são gatilhos mentais cuidadosamente orquestrados em sequência para gerar com integridade uma grande quantidade de comprometimento em um curto espaço de tempo. Exatamente. Cara, eu acho que agora nisso aí tá bem claro, tá? Ficou bem claro. Aí uma outra pergunta. Vamos lá. Eu acho que tá bem claro a questão do princípio. Mas vamos falar um pouquinho de frequência. Se a pessoa ficar lançando... Tipo assim, a frequência... Vamos pensando numa pessoa no mercado dela. Não no mercado em geral. Mas num lançador no mercado dele. A frequência com que ele lança importa para a fórmula funcionar ou não funcionar? Depende da quantidade de captação de audiência que ele tem. Geralmente, a frequência ideal são de cada 2 meses, porque isso dá tempo para você captar audiência para aquele lançamento. Vamos dizer que se o lançamento fosse um foguete, se eu tenho combustível infinito e foguetes infinitos, eu posso lançar um por dia. Mas por que as empresas não lançam por dia? Porque ela tem combustível infinito. Eu acho que ela tem, só que ela não tem foguete infinito. Ela tem que recauchutar algumas coisas no foguete. Então tem um processo de recauchutar. No caso da SpaceX é recauchutar. Tem que dar uma manutenção no foguete ali, né? Tem que dar manutenção no foguete mesmo. No caso do ônibus espacial também, tinha que fazer uma série de manutenções. Algumas coisas tinham que jogar fora. Tem que dar uma reformada.
Se ele tivesse, enquanto estava reformando um, tá lançando outro, era possível. Meu feeling de mercado, do mesmo jeito que o cara do foguete tem o feeling dele, de execução, eu tenho o feeling meu. São raras as pessoas que conseguem recauchutar isso mais rápido que 2 meses. Dito tudo isso, eu conheci alguns exemplos que faziam 5 lançamentos por mês. E faturavam feio. Feio no sentido de faturavam bem. Não, faturavam alto. Faturavam alto. Ainda devem faturar. É que faz tempo que eu não converso com eles. Mas devem faturar alto. E a chance são que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem eles. Ou já viram. 5 lançamentos por mês. Eu faço um a cada 2 meses. Máximo. É o que eu aconselho. Então, assim, mas com a capacidade de lançar, não é você lançar o mesmo foguete sem preparar, sem recauchutar, não. Você tem toda uma preparação para lançar um foguete. Então, você tem todo um processo. Se você acha que você consegue fazer esse processo mais rápido, faz. E é isso. Hoje, nossa sustentabilidade tá aí. Até porque a gente não fica só lançando. A gente tem que entregar o produto. A gente tem mentorias. A gente tem eventos que fazem parte. Não é só vender. É gerar resultado. É planejar. É melhorar o produto. E o tempo para melhorar o produto. Né? Então, se você está lançando o tempo inteiro, você não está melhorando o produto. Então, tem esse respiro. A gente gosta de trabalhar impulsos. E antigamente, quando a gente começou lá para 2013, 14, 15, talvez 16, quiçá 17, a gente lançava uma vez por ano só. Ou 2. Eu acho que foi até 17. Até 17 fazia 2 lançamentos por ano. E depois a gente começou a encaixar mais, descobrir que a frequência era melhor. Mas nada para você. Acho que o Felipe fala, que eu entrevistei com ele lançava todo mês. Porque ele necessitava do caixa, ele estava disposto a botar o trabalho para fazer isso. Então ele viveu uma vida intensa no começo. E a gente pode escolher viver mais intensamente no começo. Sim. Mas a chance são que uma hora ou outra ele vai decidir, né? Ou ele vai montar uma equipe. Mas enfim, você pode fazer isso. Mas você tem que preparar o terreno. Você pode plantar igual um louco? Pode. Depende de quanta terra você tem. Depende da sua capacidade de arar a terra. Quanto tempo demora para você arar a terra? É 5 minutos? Opa, amanhã tá bom. Tem terra que tem mais absorção. Aí se ela demora para absorver o que você arou, você tem que ter outra terra, né? Exato, para uma descansar enquanto você está plantando na outra. Potencialmente, dependendo do que você planta. Aí você pode plantar diferentes culturas para tentar dar uma engabelada nisso, né? Ou tentar resolver esse problema, mas ao mesmo tempo contornar o problema. Entendi. E com relação, vamos falar aqui, cara, e com relação ao infoproduto, porque pensa comigo, esse é um mercado que está crescendo cada vez mais. Nessa crise, então, ele catapultou, ele teve um crescimento exponencial, ele já vinha crescendo, esse ano, por causa da crise, ele ainda cresceu ainda mais do que ele já vinha crescendo. Cara, isso significa que muita gente entrou no mercado. Muita gente, e boa parte dessas pessoas, vendendo infoproduto. Certo. Será que muita gente ali vendendo infoproduto não vai saturar? Não vai, sei lá... Será que o infoproduto em si ele não vai parar de funcionar porque tem muita gente vendendo? Não vai causar uma saturação nesse mercado? Eu acho que tudo é saturável, tá? Nada não é saturável. Mas a gente vem de um momento, que é o começo da educação online. Ainda é muito. Tem muita coisa que eu quero aprender que eu não tenho disponível. Para começar isso. Então, parte do princípio que a gente está bem no começo dessa curva. Bem no começo. Parece que está saturado, mas se tivesse, a gente tinha disponível tudo, todo o conhecimento do mundo. E tem uma outra coisa também de conhecimento. É a seguinte. Conhecimento é o seguinte. Ele é insaciável. Não é tipo, eu tenho conhecimento, sacio, paro de conhecer. Não. O conhecimento, ele é uma característica interessante. É que quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece. A resolução de um problema do conhecimento cria outros.
Por exemplo, Aham. a gente está criando um problema, está criando uma resolução de liberdade, de independência. Você acha que quem é independente não tem problema? Ele tem problema. Tem gente, quem não tem dinheiro tem problema. Quem tem muito dinheiro também tem problema. Não é fácil. Então, o conhecimento é uma coisa muito louca. Ele se auto... Quanto mais você conhece, então quanto mais as pessoas vão conhecer, mais elas vão saber que não conhecem. E mais elas vão procurar. E quanto mais esse efeito positivo vier do conhecimento, mais elas vão buscar outros. Eu acho que a velocidade de consumo de conhecimento é bem maior do que a velocidade de produção de conhecimento. Pô, demora muito para fazer uma boa coisa. Demora mais para fazer essa coisa do que para consumir ela. Então, a própria nação do mercado, ele faz com que isso fique mais as pessoas necessitem mais. E tem outra coisa. Enquanto em outros mercados você consome uma coisa ou outra, uma dieta ou outra, no conhecimento é diferente. Ou a pessoa não faz dieta, tipo meu pai não faz dieta, ou ele é igual a minha mãe, já fez trocentas. Ou a pessoa é igual ao meu pai não faz dieta nem curso de desenvolvimento pessoal, onde eu sei. E não faz. Minha mãe não faz uma, ela faz vários. Então, é uma característica boa. Boa. Mas, independente disso, é saber que agora nunca foi o melhor tempo para começar. Principalmente depois dessa crise. Porque ela tornou as pessoas mais digital. Eu já não preciso... Antigamente, meu conteúdo... Cada vez o mundo está ficando mais digital. Não preciso fazer isso. As pessoas sacaram isso. Tá aqui meu filho fazendo aula online. Putz. Sacou? Antigamente os médicos, os profissionais liberais tinham preconceito com o digital. Isso não vai... Hoje é necessidade. Aprender a surfar essa onda de uma maneira íntegra. Antigamente, pessoas, não é igual ao presencial, né? Hoje em dia, meu Deus, é melhor que o presencial. Eu estava entrevistando o Robson Kunz, né, fotógrafo, que dava curso de fotografia presencial e a reticência dele, né, o objetivo dele, cara, nunca vai ser igual. Até que um dia que ele descobriu o digital, foi forçado, né? Devagar, ele foi entrando, e ele descobriu que o digital era melhor. Olha que interessante. Ele pegou uma GoPro e colocou na câmera dele. Então ele conseguia no digital fazer coisa que ele não conseguia fazer no presencial. Por exemplo, presencial ele te ensinava a bater a foto, mas nunca podia te levar no evento com ele batendo a foto. Agora, no digital, você pode ir no evento com ele. Porque tem uma câmera GoPro na câmera dele. E ele mostra ele fazendo isso. Então você vê o que a noiva, se for um casamento, né? Ele ganhou como melhor fotógrafo de casamento, não sei qual ano e tal. Melhor história de casamento. Mas você viu o que ele estava vendo na hora de fotografar. E ele falou que era tão eficiente isso que chegou uma hora que ele ia para o presencial e tinha que ficar mostrando o vídeo do digital. Quer dizer que o digital ficou melhor do que o presencial. O mundo está mudando. Então, assim, é a hora. Nunca teve uma melhor hora. Terrenos são férteis. O terreno para o digital hoje nunca teve tão fértil. Mesmo, já era fértil antes, já fazia 6 e 7 antes, mas igual agora não está complicado. Está muito fácil. Não é que está muito fácil, está muito mais fácil. Quer dizer que está fácil. Exato. Mais fácil do que era. As pessoas não faziam personal trainer online, né? Raros eram aquelas pessoas. Hoje em dia, o preconceito caiu. Inclusive, hoje eu prefiro fazer online do que não. Não tem que ir lá. A pessoa está junto de mim. Olhando o que você está fazendo. Faço na minha casa, pegando sol. Na minha casa tem um jardim. Posso pular na piscina, no freezer de gelo depois. Acabou, não posso. Posso fazer uma sauna depois que recupera. Sauna infravermelha tende a recuperar os músculos, né? Você acredita que a sauna infravermelha tem um efeito na mitocôndria que faz a recuperação ficar mais fácil? E não é só a infravermelha só não, ou aquecimento. E depois o gelo diminui a inflamação. Talvez, discutivelmente, muita gente é bom. Eu não fico mais doído. Ficava sempre muito doído. Hoje em dia eu fico raras vezes doído. Por causa do digital. Mas eu acho que
por hoje foi isso. Eu acho que agora tá bem claro que eu acho que tá bem quebrado esse mito de que a FL vai ficar manjada. Isso aí, Hugo. Um grande abraço. Valeu, cara. Até amanhã. Tchau.